Oi, meu amor, tudo bom? Então, esse é o vídeo de 25 hábitos para 2025. Eu vi essa ideia em dois canais que eu acompanho, que eu gosto muito. Um deles foi a Clara, do Frutando a Vida, e o outro foi a Mariana Sanz, que inclusive eu já citei ela aqui, então vocês percebem que eu realmente acompanho ela. E é óbvio que eu vou deixar os dois links das duas divas aqui embaixo. E foi um pouquinho difícil, não vou mentir, porque eu nunca tinha feito esse tipo de lista antes, nem só pra mim, de 25 hábitos que eu quero ter no próximo ano e tudo mais. E eu fiz essa, e eu fiz assim, eu não dividi em categorias, as duas dividiram, eu fui fazendo em ordem que eu ia lembrando, e depois eu basicamente organizei um roteiro numa ordem que eu achei que elas fizessem sentido, porque às vezes eu pensava numa coisa, daí eu lembrava de outra, que era um tópico parecido com o da primeira, enfim. Então, sem mais delongas, eu espero que vocês gostem. E o primeiro hábito que eu quero ter para o próximo ano é ser mais gentil e mais mansa na minha fala. Eu sinto que às vezes quando eu me estresso, eu acabo sendo muito grossa com as pessoas. Às vezes eu não preciso nem estar estressada, às vezes eu sou muito grossa com as pessoas sem perceber. E isso é uma coisa que eu quero mudar, especialmente pro próximo ano. Então eu coloquei como meta, que é ser um pouquinho mais gentil. E eu convido você também a fazer essa reflexão de se às vezes, quando você tá estressada e tudo mais, você não acaba descontando nos outros, sendo mais grossa do que deveria e depois se arrependendo. E o segundo hábito ainda nessa questão de mentalidade, nos primeiros eu botei basicamente hábitos mentais, mais aberta ao diálogo. Não que eu seja uma pessoa ruim em escutar, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa ruim em falar. E daí às vezes eu guardo demais pra mim, e o que me faz ficar muito chateada com pessoas que não fazem ideia que eu tô chateada com elas, sabe? E isso de forma alguma diz sobre elas, né? Isso não tem nada a ver com elas, tem a ver comigo. Porém, eu quero começar a guardar menos e começar a dialogar mais. E isso é uma coisa que eu já tô tentando mudar, eu tentei muito esse ano. E todo o processo, ainda é óbvio que é um processo, né? Eu não vou mudar disso do dia pra noite, eu entendo isso. E tá tudo bem, a gente tem que aprender a respeitar os nossos processos e os nossos tempos. E esse é uma coisa que eu tô querendo mudar. Terceiro hábito mental, né? É uma percepção, na verdade, que eu tive muito esse ano e que me fez refletir muito e que eu quero começar a me lembrar mais constantemente disso pro próximo ano, que é lembrar que também é a primeira vez das pessoas vivendo. Porque às vezes a gente interpreta muito, né, das coisas que o outro faz, achando muitas vezes que é por maldade. A gente interpreta do jeito que a gente queria, e depois quando a gente tenta dialogar com essa pessoa, que já se liga no outro ponto, a gente percebe que não era bem assim, que a pessoa não fez por mal, ou que a pessoa não percebeu o que fez muitas vezes. Então, é muito interessante também fazer essa reflexão até com nossos pais, né? Às vezes eu sinto que os adolescentes, eles culpam muito os pais e as pessoas mais velhas pelas outras coisas, mas a gente também tem que lembrar, e a gente é constantemente lembrado, que também é a primeira vez dessas pessoas vivendo, sabe? Eu tive um diálogo com a minha mãe esse ano, que foi um diálogo que me marcou muito, assim, pra aprender isso, que foi quando eu falei pra ela, a gente tava conversando e tal, e eu falei pra ela que ela não me ensinou X e X coisa, não convém mencionar aqui, e que são coisas que hoje eu percebo que são muito ruins pra mim, em convivência mesmo, são hábitos muito negativos, mentais que eu tenho, que ela não me ensinou a não ter. Ela falou comigo: mas isso é uma coisa que nem eu tenho. Como é que eu ia ensinar pra você isso se nem eu sei? Se eu ainda tô aprendendo? Isso me fez refletir muito, porque às vezes a gente culpa nossos pais por consequências mentais que a gente tem por causa deles. E eu não tô passando pano pra pai de jeito nenhum. Sei que tem muito pai por aí que só é um péssimo pai mesmo. E tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas tá tudo bem. Se seus são, e se você não
quer ter esse tipo de reflexão, porque é super compreensível. Mas no meu caso, especificamente, às vezes eu culpo eles por padrões mentais que eu tenho, mas aí depois eu descubro que eles também têm e que eles não poderiam me ensinar a não ter, porque eles têm, entende? E é interessante essa reflexão, não só sobre pais, mas enfim, sobre as pessoas ao nosso redor. Tipo, será que a pessoa tá realmente fazendo de maldade? Ou será que ela só não sabe disso? Ou não tá percebendo? Mas aí também a gente não pode ser otário, porque às vezes as pessoas fazem de maldade. O quarto hábito é que eu quero ter um dia off das redes sociais uma vez por semana. Eu não posso ter um dia off completamente do celular, que era uma coisa que eu gostaria, inclusive. Mas eu não posso porque eu moro longe dos meus pais, né? Eu moro em outra cidade e todos os dias eu converso com eles e eu não quero ter um dia sem esse contato com eles e tudo mais, sem a chamada de vídeo que a gente faz todos os dias e as conversas que a gente vai tendo durante o dia. Então, eu não posso simplesmente não olhar o WhatsApp por um dia, mas o Instagram, o Pinterest, o TikTok, eu posso. E eu quero ter pelo menos um dia em que eu faça isso, em que eu bloqueie todos esses aplicativos e não entre. Temática, né, de telas. O quinto hábito é investir em mais tempo fora das telas. E com isso eu quero dizer ao longo do dia mesmo, sabe? Como, por exemplo, uma coisa que eu queria começar a fazer é comer sem estar olhando alguma coisa, sabe? Você tá almoçando, você tá mexendo no Instagram, aí você tá vendo um vídeo no YouTube. E eu não faço muito isso durante a semana porque eu como na RU, né? Então sempre tô comendo, geralmente com uma pessoa, um amigo meu namorado, enfim. Mas eu percebo muito que nos finais de semana, especialmente quando eu tô aqui, né, na capital, eu tô comendo com meu namorado e daí a gente bota um vídeo e daí ao invés de a gente ficar conversando enquanto come, nós dois sentamos e ficamos assistindo um vídeo, sabe? E isso é algo que eu quero mudar, eu quero começar a ter mais esse contato com ele que tá comendo comigo ali e tudo mais. Enfim, e passar mais tempo fora de telas mesmo, sabe? Ao invés de, sei lá, ele vem passar um final de semana aqui, ao invés de nós dois ficarmos descendo vídeos no TikTok, rindo e vendo memezinho e tudo mais, a gente podia fazer alguma coisa, tipo, eu ia falar ver um filme, mas não dá, né? Sei lá, fazer um passeio, ir na praia, fazer alguma coisa fora das telas, né? O sexto hábito é perder o FOMO e apreciar o JOMO. Pra quem não sabe, FOMO é Fear of Missing Out e JOMO é Joy of Missing Out. Então, assim, o FOMO, ele tá sendo muito discutido, né, nesses últimos tempos, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. E o FOMO, eu achava que eu não tinha, sendo muito sincera. Eu acho, nossa, nada a ver isso aí, eu não tenho. Até eu perceber que eu comecei a acompanhar notícias, né? Isso foi uma coisa que eu comecei a fazer esse ano. É um hobby, não. É um hábito que eu comecei a fazer esse ano. Mas que já tá virando hobby, né? Eu gosto de ficar escutando podcast de notícia de manhã, enquanto eu faço meu café da manhã. Porque eu já começo o dia sabendo basicamente o que tá acontecendo no mundo. Eu acabo aprendendo muito, especialmente no contexto internacional e tudo mais. Coisas que, por exemplo, eu não tinha muito conhecimento sobre a Síria, sobre a Ucrânia, eu acabo aprendendo muito nisso, enfim. E o que acontece? Comparado às redes sociais, isso é muito bizarro, tá? Mas comparado às redes sociais, o jornal, ele já é desatualizado. Isso é muito bizarro. Por exemplo, eu lembro na eleição do Donald Trump, de manhã eu escutei o jornal falando que estavam sendo apuradas as urnas e tudo mais, porque, né, o jornal que eu escuto é gravado à noite, do dia anterior, porque, né, não dá pra eles gravar, tipo, 5 da manhã, enfim, ele é gravado à noite do dia anterior, então, tipo, eles estavam falando sobre como estavam sendo apuradas as urnas e tudo mais, provavelmente ainda ia demorar um tempinho pra sair, mas a expectativa era que quem ganhasse fosse o Donald Trump, porque pela apuração que tava tendo, já tava ele como maioria. E daí, enquanto eu tô comendo, isso eu preparando café, tá? Enquanto eu tô comendo, senta minha prima que divide quarto comigo
e ela senta na mesa, começa a comer também, mexendo no celular. Ela olha pra mim e fala: você viu que o Donald Trump ganhou? Então, assim, um jornal que eu tinha escutado há, tipo, 1 hora, já estava desatualizado, porque no Instagram já estava que o Donald Trump ganhou, sabe? E como eu evito mexer nas redes sociais de manhã, eu não sabia. E daí, perceber que o jornal também é desatualizado acabou me deixando um pouquinho com esse medo. E, por exemplo, a notícia de que o Lula precisou fazer uma cirurgia de emergência, eu fiquei sabendo mais tarde que as outras pessoas, porque eu não fico constantemente, cronicamente online, e eu não gosto também. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa agoniazinha de estar perdendo, eu também quero aprender a apreciar a felicidade, né? O JOMO, que é o Joy of Missing Out, a felicidade de estar perdendo, porque eu sei que quando eu vou saber de uma notícia, mesmo que seja depois, mesmo que seja um dia depois, eu vou saber de forma mais apurada, eu vou saber pelo que realmente aconteceu. Eu não vou saber por informações vazias soltadas num Twitter. Eu vou saber... Nossa, e o Twitter foi um dos principais... Não, eu não vou dizer gatilhos pra mim, mas foi quase um gatilho mesmo. Uma das principais coisas que me fez ter esse medo de estar perdendo alguma coisa, porque eu desinstalei o Twitter, né? E eu não tenho mais. Só que muitas coisas a gente pegava pelo Twitter. Muita informação mesmo. E hoje eu, às vezes, tenho um pouquinho dessa agonia do tipo, nossa, saiu tal notícia e eu tenho muita vontade de, sei lá, instalar o Twitter e procurar no Twitter o que tá todo mundo falando sobre. Mas aí eu tento me conter, eu falo, não, amanhã de manhã eu vou escutar meu podcast e eu vou saber de forma mais apurada, de forma mais precisa e com mais informação. E, enfim, tô me estendendo muito, né? Então a gente ainda tá no 6, calma. Ainda nessa temática de fora de telas, eu coloquei que eu quero ter mais experiências com pessoas que eu amo, né? Investir em experiências, em coisas diferentes. Eu quero criar memórias. Eu quero fazer natais diferentes com pessoas diferentes. Eu quero ir pra uma praia. Eu quero planejar almoços e chamar, sei lá, os meus amigos aqui pra eles virem almoçar aqui em casa. Enfim, eu quero fazer piqueniques com meu namorado, investir em memórias, sabe? Eu quero criar tradições. Eu acho isso tão legal, tipo, aquelas trends que tem de tipo, ai, se a sua família não tem uma tradição, comece uma. E enfim, eu quero muito ser mãe, né? Eu quero muito ser uma mãe que cria tradições. O 8º hábito, ele já pega nessa também de experiências e criar memórias, que esse ano eu vi a Joanne Books falando num vlog que ela tava fazendo uma coisa de fazer uma coisa diferente a todo mês. E eu, tipo, uma coisa que eu nunca fiz antes na vida. E eu achei isso muito legal. Então, pra mim, esse é meu 8º hábito. Eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz antes na vida, todo mês. Mesmo que seja, tipo, uma coisa boba. Tipo, sei lá, eu nunca vi o sol nascer. Eu não sei. Uma coisa muito legal que eu fiz esse ano foi correr na praia. É uma coisa muito pequena, mas que eu nunca tinha feito antes, então pra mim foi muito legal. E eu quero ter isso, sabe? E todo mês pensar nessa experiência que vai ser algo diferente, que eu nunca fiz antes, e anotar. E eu quero esse ano fazer em todos os meses e anotar em todos os meses, pra que quando eu chegue no final eu tenha essas 12 memórias diferentes, sabe? E enfim, eu tenha registrado o que eu fiz em cada mês. Vi que também é nessa pegada de tempo fora de telas, que eu quero focar mais no momento presente. E com focar mais no momento presente, eu tô querendo dizer também, justamente no começo, em distrações, em focar mesmo no que eu tô fazendo, tipo, fazer, às vezes eu vou fazer, sei lá, alguma atividade da faculdade que eu não preciso formular muito, eu preciso mais copiar e tudo mais, aí eu vou fazendo e vou vendo um vídeo, daí eu não presto atenção no que eu tô copiando. Enfim, eu quero parar com isso, de fazer tudo vendo vídeo, que é uma coisa que eu faço muito, inclusive eu tenho que me policiar, que é tudo eu faço vendo vídeo. Eu só arrumo a casa vendo vídeo, daí às vezes eu tô varrendo, e daí eu paro pra varrer porque eu tô olhando pra tela, porque aconteceu alguma coisa no vídeo, eu fico tipo... E eu perdi tipo 15 minutos olhando pro vídeo, sabe? E eu percebo que isso me deixa muito lesada mesmo.
No sentido de que eu fico bestona, boy, bestona. Nossa, o meu sotaque acabou agora, viu? Eu fico bestona, eu fico bestando. Ao invés de eu estar terminando o que eu tenho que fazer, eu paro e demoro muito mais que o tempo que eu precisaria. Uma tarefa que eu precisaria tipo, de 20 minutos pra fazer, eu demoro 40. Porque eu fico bestando lesando pro vídeo que eu tava vendo. Até eu me estressar, perceber que eu não tô fazendo e desligar o vídeo, sendo que eu podia ter feito desde o começo sem o vídeo. Entendeu? Então eu quero parar com isso. Eu quero focar mais. E inclusive, nesse focar mais, eu quero prestar mais atenção na minha postura. Que eu percebo que à medida que você vai, à medida que você vai se abestalhando, à medida que você vai lesando, você vai ficando curvada. Isso é ruim. Mas quando você tá focada no que você tá fazendo, quando você tá fazendo só uma coisa, você começa a perceber. E daí você presta mais atenção e você fica mais reta. Eu percebi isso, minha postura tem uma melhorada. E você ficar feia quando você fica curvada. Então assim, é melhor parar de ficar curvada. O número 10 é parecido com aquele da Ju, de fazer uma coisa diferente todo mês, que é mais num âmbito menor, no micro. Vamos dizer que aquele é no macro e esse é no micro. Que é ter um motivo pela qual o dia valeu a pena. Todos os dias. Eu amei esse conceito. Ele meio que deu uma viralizada, né, esse ano. Que é o conceito de que se o seu dia tá muito, muito ruim, faz pelo menos uma coisa pro seu dia valer a pena. E eu quero refletir sobre essa coisa todos os dias, no final do dia. E eu quero, com isso, fazer um diário da gratidão. Eu quero muito, muito fazer um diário da gratidão no próximo ano. Eu falei pra mim mesmo que eu ia fazer esse ano. Não fiz, mas vou fazer no próximo. Já comecei, inclusive, pra ninguém dizer nada. E pensar, tipo, o porquê que esse dia valeu a pena, o que diferente que eu fiz hoje, o que eu aprendi hoje. Não precisa ser algo do tipo, aprendi que, sei lá, golfinhos são mamíferos. Não, pode ser algo do tipo, aprendi que se eu, sei lá, lavar a louça vendo um vídeo, ao invés de somente lavar a louça, eu vou chegar atrasado na aula. Pouco específico, né? A área da saúde, próximo ano eu quero começar a correr 4 vezes por semana. Por quê? Porque eu tenho aula de manhã e eu corro de manhã. Então, assim, eu corro bem mais cedo. E, por enquanto, eu não tenho como começar a fazer os 5 dias da semana. Então, eu vou continuar fazendo os 3 dias da semana, mas eu quero incluir um longão todo final de semana. Eu comecei a fazer longão agora, tipo, em novembro. Novembro, né? Agora não, mas mês passado, novembro. E eu tenho gostado muito de fazer longão. E é melhor porque eu incluo um dia a mais nos meus treinos, mas sem prejudicar na minha rotina dos dias da semana, porque não é todos os dias que eu consigo sair mais cedo, acordar mais cedo pra ir correr. Por enquanto só tá sendo possível 3 dias por semana e o meu horário do próximo semestre só vai saber Deus. Então eu também não vou determinar que eu vou começar a correr 5 dias por semana. Minha meta é continuar os 3 que eu já tô e incluir um no final de semana. Se você não corre, um hábito que eu recomendaria é justamente fazer exercícios físicos mais recorrentemente. É o básico, mas é um básico que funciona, tá? Número 12 é comer mais frutas. A Clara falou algo que eu achei lindo, que é o descasque mais, desembale menos. E isso é uma grande meta pra mim do próximo ano. Esse ano eu comecei a incluir frutas na minha rotina, porque assim, não que eu não comesse frutas, tá? Eu nunca fui fresca pra comer frutas, mas é que quando você começa a morar sozinha, que foi que eu comecei, é muito mais fácil você comer carboidrato, e comer carboidrato fácil e rápido, tipo comer um pão e ir embora. E isso a longo prazo não é tão bom, né? Então comecei a botar a meta de comer uma fruta por dia, pelo menos. Se eu não conseguisse comer de manhã porque, sei lá, tô saindo atrasada ou tudo mais, eu comer de tarde, mas o que aconteceu foi que eu consegui incluir muito bem a minha fruta no horário da manhã. Toda manhã eu como fruta. E agora eu quero incluir a do horário da tarde, obrigatoriamente. Então, assim, eu quero começar a comer mais frutas, pelo menos 2 frutas por dia. E eu quero que sejam frutas diferentes. Porque, assim, não dá pra viver apenas com nutrientes de bananas, né? Número 13 é dormir mais cedo pra acordar mais cedo. Porque, assim, eu já acordo muito cedo. Eu acordo às 5h30 da manhã. E eu consigo acordar às 5h30 da manhã. Eu não acordo às 5h30 da manhã com dificuldade. Eu acordo às 5h30 da manhã bem tranquila, na verdade. Só que o problema é que eu acordo às 5h30 mesmo quando eu vou dormir tarde. Isso é certamente um problema, né? Que aí eu tô dormindo
5 horas por noite, isso não é legal. Apesar de que minha jornada com sono, eu acho que vocês já sabem, que eu já comentei aqui algumas vezes, eu tenho uma história bem complicada com sono e com dormir, mas minha jornada com sono tá melhorando muito, muito esse ano. Eu tô fazendo higiene do sono mais direitinho e tudo mais, mas pro próximo ano eu quero melhorar, eu quero dormir pelo menos meia hora mais cedo, pra ver se... Porque assim, nos dias que eu durmo bem, eu durmo 7 horas. Eu quero ver se eu começo a dormir pelo menos 7 horas e meia. Mas eu também quero começar a acordar mais cedo. Aí é um pouquinho complicado. Mas vai dar certo, mulher. Vai dar... Meu hábito número 14 é postar pelo menos um vídeo por semana no YouTube. Isso, eu quero te convidar a ser mais constante em algum hobby que você tenha iniciado agora, em 2024. Às vezes é muito comum da gente começar um hobby, perceber que não é tão bom quanto a gente esperava que fosse e desistir. Mas aí eu queria te convidar a voltar, a não ser que você realmente não tenha gostado, aí tudo bem. Mas às vezes você gostar de primeira, mas desistir porque percebe que é mais difícil do que você esperava, ou porque você percebe que não é tão bom naquilo e não é tão fácil quanto você achava que seria, só vai te deixar constantemente naquele vício de ciclo de desiste, tenta, desiste, tenta, desiste. Então, assim, tenta ser constante com algum hobby seu. O meu hábito número 15 é ter mais hobbies, né, fora de tela. Eu quero começar esse ano, próximo no caso, no crochê. É um hobby que eu acho muito, muito legal e que eu tentei começar esse ano, mas eu achei difícil e parei. Mas eu quero voltar para as manas, eu quero tentar, de fato, e ser constante. Eu quero, assim, um dos meus maiores metas pro próximo ano é produzir minha primeira pecinha de crochê, mesmo que seja uma coisa pequena e idiota, mas eu quero produzir. O hábito número 16 é ler livros pelo simples prazer de ler. Gente, o que tem nessa comunidade de desenvolvimento pessoal do YouTube? Que todo mundo parece que só lê pra aprender alguma coisa. Só se lê livro de autoajuda, só se lê livro de marketing, só se lê livro de finanças. Gente, pelo amor de Deus, óbvio que não. Você não vai pra um filme esperando o que você vai aprender dele. Por que você vai pra um livro, então? Leiam pelo prazer de ler, para criar o hábito da leitura. Então, assim, minha meta do próximo ano... Esse ano eu consegui ler 20 livros, o que para algumas pessoas é muito, para outras é muito pouco. Mas pra mim foi um número muito bom, então se eu repetir isso próximo ano, eu já tô muito feliz. Até porque eu conciliei isso com, tipo, faculdade, leituras da faculdade, surtos na minha cabeça, enfim. Conciliei com muita coisa. 17, ainda nesse de leitura, é que eu quero ler mais livros teóricos. Acabei de criticar quem só lia livro teórico, né? Mas eu quero começar a ler mais. E livros da minha área. Eu quero ler livros de historiografia e eu quero aprender a ler livros de história, no geral. E não somente, né? História, desenvolvimento pessoal, enfim. No número 18, aí a gente já entra nos estudos, né? Nas minhas hábitos de estudo. É que eu quero aprender uma nova língua e eu te convido a aprender uma nova língua, porque aprender uma nova língua ou desenvolver bem alguma que você já não tem tão bem desenvolvido, tipo se você tem um inglês básico, quer ir pro intermediário, enfim, é muito bom focar nos estudos de linguística, porque é algo que vai lhe dar muito repertório, sabe? E vai lhe dar um currículo muito, muito bom. E é algo que você faz, assim, até pra estudar quase de hobby, vamos dizer. Já é justamente desenvolver uma língua que eu acho que eu já tenho bem, não avançado, mas bem. Eu acho que eu tô num intermediário no inglês. E eu queria consumir mais conteúdos em inglês, né? Especialmente no YouTube. Porque no YouTube não tem legenda, então é só listening. E assim, eu quero consumir mais conteúdos de inglês pra deixar o inglês mais fácil mesmo no meu dia a dia, sabe? E com isso eu quero também seguir um cronograma. Eu vi um cronograma muito bom que a Ana Carolina fez. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo, porque é realmente muito, muito bom, de como montar um cronograma de inglês e espanhol. No caso, eu quero montar um cronograma baseado dela, só que eu quero tirar o espanhol e colocar o francês, que é uma língua que eu tenho mais interesse em aprender. O número 20 é estudar assuntos apenas para me desenvolver e melhorar meu autoconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente estuda muito, mas a gente estuda muito pra faculdade, né? Estuda muito pra escola, estuda muito pra Enem. E não estuda coisas que a gente realmente precisa. Por exemplo, esse ano eu entrei num hiperfoco de aprender mais sobre o meu ciclo menstrual.
Porque eu descobri coisas que ninguém me informou e que não é só o básico da biologia. Tipo, o básico da biologia eu sei, mas eu não sabia que tinham comidas que podem te ajudar para cada fase do ciclo. Por que ninguém nunca me ensinou isso? Por que ninguém nunca me ensinou que eu tenho que comer mais determinado tipo de comida em tal fase do meu ciclo, porque meu corpo tá em déficit dessas coisas, sabe? E quando eu comecei a aprender, eu achei muito interessante e eu achei que pro meu autoconhecimento como mulher mesmo, sabe? Eu poderia me desenvolver muito. Não só isso, esse ano eu comecei, né, a trabalhar, graças a Deus. Então, quero estudar mais finanças, enfim... Quero estudar assuntos que não necessariamente são ligados à faculdade, mas eu quero estudar pelo menos uma vez por semana pra sentar e estudar eles mesmo, pra me formar como ser humano, né? Falando de estudos, o hábito número 21 é eu quero muito, muito, muito melhorar o meu foco. E eu acho que você também deve querer. Tipo assim, e já entra naquilo, né, de focar mais no momento presente. Porque às vezes a gente prejudica muito, muito o nosso foco e quando a gente precisa ler um texto, a gente não consegue... ou fica desviando. E esse ano eu percebi, usando o Pomodoro, que o Pomodoro ele me foi uma ferramenta muito, muito útil, porque eu percebi o quanto o meu foco estava pequeno. Principalmente depois que a gente voltou da greve, né, que esse ano teve a greve da Federal. Depois que a gente voltou da greve, eu só conseguia focar pelos aqueles 25 minutos. Eu tentava fazer blocos de 50, porque tem o 25-5, né? 25 minutos de estudo, 5 de descanso. E tem o 50-10. Você faz 50 minutos de foco, 10 minutos de descanso. E eu não conseguia fazer o de 50. Eu não conseguia, genuinamente. O de 50 pra mim me parecia muito, muito difícil. E eu quero me treinar pra conseguir focar. Por que eu não consigo sentar e focar por 50 minutos? O foco piorou muito e eu quero muito resolver isso. Isso é um problema que eu vou resolver certamente. Que é, eu quero focar por 50 minutos. Eu quero começar a fazer blocos de 50 minutos e eu quero que isso comece a dar certo. E pra isso eu preciso treinar meu foco. E, gente, pelo amor de Deus, o foco é perfeitamente treinável, tá? Perfeitamente treinável. A gente só precisa parar de consumir tanta coisa rápida e de... ficar consumindo tanto 2, 3 coisas ao mesmo tempo, porque isso hiperestimula o cérebro. O hábito número 22, ainda para o planejamento, é que eu quero ter frequência no meu planejamento, né? Eu quero fazer os planejamentos direitinhos, planejamento, organização, quero marcar no tracker, porque eu tenho muita dificuldade de marcar em tracker, eu começo, depois eu desisto e paro, e daí depois quando eu vou voltar, eu passei tipo 2 semanas sem marcar, e daí eu me estresso, enfim... eu quero ter essa frequência de planejamento diário, mensal e semestral, e eu quero ter essa volta, né, para as metas. Tipo, quero estabelecer metas mensais, quero estabelecer metas trimestrais, enfim. Quero ter esse estabelecimento de metas e quero voltar nessas metas, e não só largar de mão. O hábito número 23 é acompanhar mais conteúdos que me motivem e voltar no meu vision board. Porque, assim, já é justamente aquilo de voltar nas metas, né? Às vezes a gente esmurece muito e quando a gente esmurece, a gente larga a mão. Só que aí depois dá um pico de motivação 2 semanas depois e você fica com raiva que você esmureceu para aquelas 2 semanas. Então, assim, motivação, ela também é importante e eu quero consumir conteúdos que me mantenham motivadas, inspirações de estudos, enfim, esse tipo de coisa. E eu quero voltar. Eu quero criar o hábito de voltar pelo menos uma vez na semana no meu vision board que eu fiz para o próximo ano. E voltando e acrescentando mais coisas e tirando. Eu fiz uma pastinha no Pinterest bem bonitinha com tudo que eu quero desenvolver no próximo ano. E daí é isso, é ficar voltando, é ficar tirando coisa, é ficar botando coisa e manter aquela pasta, no Pinterest no caso, né, viva. Porque eu vou estar sempre voltando nela pra lembrar o porquê que eu tô fazendo isso, né. Hábito número 24, e talvez o mais importante dessa lista, é que eu quero aprender a descansar. E isso é algo muito importante, porque assim, às vezes... E eu não tô falando que eu sou a pessoa mais produtiva do mundo, tá? Mas eu tô falando que procrastinação não é descanso. Porque às vezes eu acho que eu tô descansando porque eu tô deitada, mexendo no Instagram enquanto eu procrastino pra ler um texto que eu preciso, ou pra fazer uma atividade. Só que eu não tô descansando, porque enquanto eu tô fazendo isso aqui, eu tô lembrando do texto. Então, mentalmente, eu não tô descansando. E eu quero tirar um dia, eu quero separar o sábado pra descansar, e eu quero me programar
pra que na sexta eu já faça tudo que eu preciso fazer. O domingo, pra mim, eu sei que a maioria das pessoas prefere descansar no domingo, né? Mas o domingo, pra mim, não é um bom dia pra descanso, porque segunda eu tenho aula manhã e noite. Então, a chance de eu precisar estudar pra alguma coisa na segunda ou ler algum texto, porque eu não li ainda, de alguma das matérias segunda, é muito grande. Então, prefiro estudar no domingo, que eu já começo a semana no embalo, e descansar no sábado, que é final da semana, e enfim. E eu quero me programar realmente para que sábado seja um dia que eu consiga descansar, sabe? E descansar de tudo mesmo. Tirar esse dia off, parar de ficar mexendo em rede social, descansar mentalmente e fisicamente. Então, último. Eu acho que o mais importante era esse 24. Mas o 25, ele foi um hábito que eu não soube relacionar com nenhum dos outros. E pra mim, ficar fazendo, tipo, vision board, metas e botar descanso embaixo fazia sentido. Então o 25 ele tá meio avulso, né? Então eu poderia finalizar com que ligasse todos, mas ele não liga. Ele só tava meio avulso. Esse ano eu comecei a trabalhar. Então eu quero ser mais organizada financeiramente e ter um controle de gastos. Assim, eu não me considero uma pessoa que gasta loucamente e sai fazendo compras impulsivas. Mas eu me considero uma pessoa que gasta com coisas que eu não precisaria ter gastado por causa do momento, vamos dizer assim. Tipo assim, às vezes eu tô na faculdade, eu tô morrendo de fome, daí eu compro uma coisa cara pra comer, sendo que eu poderia ter guardado pra comer, deixado pra comer em casa, que eu ia comer melhor, mais saudável e não teria gastado aquele dinheiro, sabe? E daí depois que eu como, eu me arrependo. Ou então eu poderia só ter me programado melhor e levado um lanchinho de casa, sabe? Então eu quero me organizar mais, porque eu quero, agora que eu tô ganhando meu próprio dinheiro, eu quero dar uma ajuda mesmo, sabe, pros meus pais e não ficar gerando despesa e não pagando conta, vamos dizer assim. Então eu quero fazer um controle melhor dos meus gastos. Eu comecei um controle financeiro, fiquei muito animada por isso, tá? Eu fiz uma paginazinha no Notion, copiando uma que eu vi no Pinterest, de controle de gastos, e eu quero usar ela próximo ano bem direitinho e planejar meus orçamentos. E, enfim, é isso. Eu espero que pelo menos um ou dois desses hábitos tenham inspirado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amo muito, muito vocês. Beijo. Ah, percebi que eu esqueci de falar meu nome, né? Então, eu me chamo Júlia e espero ver você aqui novamente. Beijinho, amo você.